Queria convidar você a ficar em pé neste momento, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8, Atos 1, do versículo 8 até o versículo 11. Diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que nos dá total entendimento, Senhor, de tudo que vai acontecer. Como o Senhor pensa, como o Senhor quer que vivamos nessa terra, orientações para nós sermos felizes. E nós, Senhor, amamos essa palavra, mas amamos acima de tudo porque ela nos aponta para Jesus, nossa esperança. Ó Deus, em Jesus nós colocamos toda a nossa fé, em Jesus, porque só Ele pode todas as coisas, é no nome dEle que nós fazemos todas as coisas. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque um dia Ele nasceu nessa terra. Senhor, que bênção o Senhor ter se importado conosco e nos amado de tal maneira que nos deu o maior de todos os presentes, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fala ao nosso coração nesta noite, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, dê graça, inteligência ao Teu povo para ter entendimento da Tua palavra. Senhor, me dá graça, sabedoria ao ministrá-la. Tem misericórdia, Senhor. Repreendemos deste ambiente e daqueles que nos ouvem neste momento, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor esteja interferindo, que o Senhor esteja cercando. Não deixe que Satanás venha roubar a palavra do nosso coração. Eu Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós vemos aqui um momento muito especial que fala da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que tem isso a ver? Nós estamos aí no Natal, por que não falar, né, do nascimento de Jesus? Mas nós vamos falar do nascimento de Jesus, né? Ele nunca teria morrido, nunca teria ressuscitado, nunca teria feito a sua ascensão, subida aos céus, se Ele não tivesse nascido nessa terra. E nós somos muito gratos a Deus, porque Jesus Cristo um dia nasceu para nos dar um exemplo de como nós deveríamos viver. Jesus Cristo, eu sempre digo isso, foi a pessoa mais equilibrada em todos os aspectos. Todos os aspectos. Foi muito equilibrado. E servir a Jesus Cristo, olhar para a palavra que Ele nos ensinou, tudo que Ele nos ensinou, dá equilíbrio às nossas vidas também. Com certeza, uma pessoa que serve a Jesus de verdade, né, ela é muito mais equilibrada do que antes de servir a Jesus. E esse mundo em que nós vivemos, desequilibrado, né, pelo pecado, a única coisa que traz equilíbrio a esse mundo, não tenha dúvida, foi porque Jesus Cristo nasceu e entrou no nosso coração um dia, trazendo equilíbrio. Então Jesus, quando Ele nasceu, Ele traz esperança para essa terra. E esse é o título da minha mensagem nessa noite. A esperança nasceu. Sem Jesus, estaríamos perdidos. Pensa você, onde você estaria uma hora dessa, em vez de estar aqui adorando a Deus, louvando a Deus, aprendendo da palavra de Deus, se enchendo de fé, né?
dando equilíbrio à nossa vida, porque dá equilíbrio, e nós vamos mostrar isso, que essa esperança nos traz equilíbrio à nossa vida. Onde estaríamos nós? Tem hora que eu paro para pensar isso, onde estaria eu? Talvez perdido por aí, sem família, a gente não sabe, mas um dia Ele nasceu nessa terra, e um dia Ele nasceu no meu coração, e eu sou muito grato a Deus por esse grande nascimento, né, que fez toda a diferença na minha vida, e trouxe equilíbrio à minha vida, me deu uma família, me deu a salvação. Ele é o Senhor da minha vida, e eu declaro isso, para quem queira ouvir, né? Não me vergonho, como o apóstolo Paulo diz, não me vergonho da cruz de Cristo, não me vergonho de falar de Jesus, não me vergonho de dizer que eu sou dele, que eu vivo por ele, e que ele é a razão da minha existência. Nunca vou deixar de dizer isso. Mas eu queria falar alguns aspectos aqui, que mostram que Jesus Cristo, quando Ele nasceu, Ele trouxe esperança ao nosso coração. E por que Ele trouxe esperança? E o primeiro aspecto é o seguinte: a esperança que a palavra de Deus se cumpre. Quando Jesus Cristo nasce, Ele demonstra exatamente que a palavra de Deus se cumpre. Ele veio para cumprir tudo o que estava escrito lá atrás sobre Ele. Tudo que você lê no Antigo Testamento, você vê se cumprir em Jesus Cristo. Então a palavra de Deus se cumpre, não tenha dúvida disso. Nós temos esperança que a palavra de Deus vai continuar se cumprindo. Lá em Isaías 9, o versículo 2 diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Ele veio para trazer luz. Ele, cerca de 700 anos antes, Isaías viveu mais ou menos isso, né? Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, e já estava escrito que o povo que vivia em trevas viu uma luz. Quando Jesus Cristo ele nasce, Ele ilumina este mundo, Ele traz esperança. Quando fala veio a luz, porque Ele apagou as trevas, Ele trouxe uma nova dimensão espiritual. Ele veio para mostrar para a gente como nós deveríamos viver, e como ser felizes, como ter uma vida em abundância. E é isso que nós acreditamos, que a palavra de Deus, ela se cumpre em Jesus. Lá em Mateus 2, versículo 1, diz o seguinte: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eles vieram do Oriente a Jerusalém para ver Jesus, a luz que ilumina esse mundo. A palavra de Deus que foi profetizada por Isaías, mais de 700 anos, ela se cumpre agora, nascimento de Jesus, ali em Belém. Então, da mesma forma que a palavra de Deus se cumpriu, lá dizendo, e as pessoas, né, não acreditavam que isso aconteceria. Muitos foram passando os anos: cadê o Messias? Cadê o Messias? Cadê o Messias? E ele nasceu, o Messias veio. E ele nasceu para trazer esperança para os aflitos. Nasceu para trazer esperança àqueles que estão desesperados. Nasceu para trazer esperança para aqueles que estão enfermos. Nasceu para trazer esperança para aqueles que têm seus familiares perdidos, longe, afastados totalmente de Deus. Jesus veio, nasceu para cumprir toda a palavra e trazer esperança ao nosso coração. Por isso nós nos alegramos. Mas essa esperança, na verdade, Jesus nasceu
e ele muda a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Até a história foi mudada. Tudo se conta antes de Cristo e depois de Cristo. Mas na verdade a grande mudança é quando ele entra no nosso coração. Talvez você que me ouve nessa noite, nunca tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo. Mas ele só vai nascer de verdade e te trazer esperança ao seu coração, trazer uma nova vida em abundância, trazer coisa, paz, alegria, que só ele pode trazer no meio de um mundo tão atribulado, se você deixar e convidá-lo para vir morar no seu coração. Ele bate, mas você que tem que abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu entendo, eu quero Jesus. Então, se você nunca tomou essa decisão e está sem esperança, hoje você está tendo a oportunidade de nascer a esperança no seu coração, que é Jesus Cristo. Nasce a esperança e a sua vida certamente será mudada. Não podemos falar de Jesus sem falar de salvação, porque o objetivo maior que ele teve nessa terra não foi só multiplicar pães, não foi só curar cegos, não foi só ressuscitar mortos, porque tudo isso passa nessa terra, mas foi o objetivo principal, é a salvação, que só ele é o caminho que nos conduz à salvação. Então, se você ainda não tomou essa decisão, essa é a sua oportunidade. Tenha entendimento que você só pode ser feliz, você só pode ter esperança se você tiver Jesus, se ele nascer não só lá no passado, mas nascer no seu coração, como um dia ele nasceu no meu, porque eu reconheci os meus pecados, eu reconheci que eu precisava dele, e que sem ele não dá para viver, e ele se tornou meu melhor amigo, aquele que está ao meu lado todos os dias. A esperança se cumpriu na sua palavra, e nós continuamos acreditando na sua palavra, da mesma forma que muitos não criam que ele viria, ele veio, e da mesma forma que muitos hoje ainda não creem que ele voltará, mas ele vai voltar em nome de Jesus. O segundo aspecto da esperança, que é Jesus que nasceu, a esperança que um dia nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. É maravilhoso saber disso. No mundo que não há esperança, no mundo que de repente acontece acidentes como tem acontecido nesses dias, acidentes terríveis, muitas famílias enlutadas, e muitas delas sem esperança, porque não creem em Jesus, não creem que ele ressuscitou. Mas aqui diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, e eu gostaria de ler a partir do versículo 16, e eu gostaria que você prestasse atenção nesses versículos. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, se nós um dia não vamos ressuscitar, Cristo não ressuscitou. Então Paulo, ele é enfático nisso aí, e ele continua: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis no pecado. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos crendo em quem? Nós cremos que ele ressuscitou. Versículo 18: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos que morreram em Cristo estão perdidos, se Cristo não ressuscitou. Se esperamos, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele, no 20, ele crava, ele diz o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito a primícia dos que dormem. Aleluia, glória a Deus. Ele foi a primícia, o primeiro que ressuscitou
dentre os mortos. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Olha que viva esperança! Nós somos o povo que temos a convicção que nós não vamos ficar ali na terra, nosso corpo deteriorando apenas. Ele pode deteriorar, mas nós vamos receber, nesse mesmo capítulo, Paulo diz que nós teremos corpos celestes, corpos diferentes, não corpos abatidos como nossos, não corpos que adoecem como nossos, não corpos que sentem fome como o nosso, não corpos que adoecem e sentem dor como nós, mas corpos diferentes. Mas isso é para quem? Para os que têm esperança que Cristo ressuscitou e um dia entregaram o seu coração a Jesus Cristo e ressuscitarão juntamente com Ele. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 14:2, Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Preparar lugar para morto? Não, Ele vai preparar lugar para vivos, corpos diferentes, como foi o corpo dele, que andou nessa terra durante 40 dias depois da sua morte, comeu, não por necessidade, atravessou paredes, quando os apóstolos estavam dentro da casa, com as portas trancadas, tudo trancado, ele apareceu no meio deles, saía de um lugar, ia para o outro, distante, e aparecia em outro local, um corpo totalmente diferente. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos junto com Ele um dia. A morte não vai nos vencer. O último inimigo, Jesus Cristo venceu ali na cruz do Calvário, e quando Ele vai para o túmulo e ressuscita, Ele venceu a morte, e nós vamos vencer juntamente com Ele. Eu acho interessante, muito interessante, quando Jesus Cristo começa a caminhar com 2 discípulos que estavam indo para Emaús, uma cidade muito próxima a Jerusalém, uma vilazinha próxima a Jerusalém, e eles começam a conversar com ele sobre os assuntos, os últimos assuntos, e falam: você não sabe o que aconteceu com Jesus, o profeta? E ele começa a conversar sobre eles, falar com eles, e de repente, quando ele come, parte o pão, eles reconhecem Jesus Cristo, desaparece, e eles dizem o seguinte: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Sabe por que o nosso coração arde? Quando nós estamos na presença dele louvando, o nosso coração arde quando nós estamos lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo fala ao nosso coração, quando nós estamos às vezes sentados mesmo, e nós estamos ouvindo uma mensagem, e o Espírito Santo está falando no nosso coração. Por que arde? Porque Jesus Cristo está aqui, assim como ele caminhava com os discípulos, ali no caminho de Emaús, aquele que ressuscitou, ele está aqui no nosso meio, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós acreditamos nisso, e o nosso coração arde, porque nós não temos um Deus morto. Nós não temos um Deus morto. O nosso Deus é vivo, e habita no meio dos nossos louvores. O nosso Deus, Ele nos acompanha nas nossas jornadas. O nosso Deus, Ele luta as nossas lutas. O nosso Deus, por mais que pareça que Ele está distante, Ele está próximo, e Ele nos ajuda na jornada que temos nessa terra. Então, nós somos o povo que temos esperança, porque Jesus ressuscitou, e nós ressuscitaremos também. Nós não vivemos pensando que a morte é o fim, mas a morte é só o início de uma nova vida, numa cidade celestial,
vivendo diante do nosso Deus, louvando juntamente com os anjos, como a palavra de Deus nos mostra em Apocalipse. E nós adoramos esse Jesus, porque Ele ressuscitou. E terceiro, e último aspecto que eu quero falar sobre a esperança que um dia Ele voltará. Que bênção! Se nós não morrermos antes e ressuscitarmos, nós temos a convicção no nosso coração que Ele vai voltar. Nós lemos aqui em Atos, né? E eu queria novamente ler o versículo 11, quando os anjos dizem o seguinte, eles lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esperamos esse dia com tanta ansiedade no nosso coração, e temos a convicção no nosso coração que essa volta está muito próxima, que Ele está às portas. Jesus Cristo é a esperança, Ele traz esperança ao nosso coração. Esse texto, como muitos outros textos da palavra de Deus que nos falam da volta de Jesus, trazem esperança. Nasceu a esperança, nasceu trazendo esperança, morreu e ressuscitou trazendo esperança, e Ele vai voltar, e Ele é a nossa esperança. Glória ao nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ainda nesse capítulo que eu citei de Paulo, versículo 51, ele diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos aqui é morreremos, né? Mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a nossa esperança. Os que morreram em Cristo, ao tocar a trombeta, os seus corpos se tornarão incorruptíveis. Um corpo como foi o corpo de Jesus. E nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Subiremos, estaremos. Assim como aqui em Atos, nós vemos, não tinha nenhuma pessoa infiel vendo Jesus subir. Na volta de Jesus será a mesma coisa. A palavra de Deus nos diz que 2 estarão no campo, um será tomado e um ficará. O fiel subirá, o infiel ficará. 2 estarão na casa, às vezes dormindo, às vezes cozinhando, às vezes trabalhando. Um subirá e um ficará. 2 estarão num escritório, um subirá, outro ficará. Depende da nossa fidelidade, depende de nós esperarmos esse dia com ansiedade, vivendo uma vida fiel ao Senhor, errando muitas vezes, mas pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, me perdoa, não quero permanecer no erro, porque eu quero aquele dia, quando só tocar a última trombeta, subir com o Senhor e estar para sempre. A palavra de Deus nos diz que esse lugar será muito especial. Nunca mais choro, nunca mais pranto, nunca mais dor, nunca mais enfermidade, nunca mais luto, porque o próprio Senhor Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós nos encantamos que a esperança nasceu.
Quando o Antigo Testamento dizia que o Messias nasceria, ninguém acreditava. Lá Isaías dizendo, outros profetas dizendo, ninguém acreditava, mas ele nasceu. O Novo Testamento diz que ele voltará, como nós lemos aqui textos aqui, e muitos duvidam, mas no momento, num abrir e fechar de olhos, ele voltará. Abrir e fechar de olhos é tão rápido que você não vê, vai ser de repente, é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Não abrir e fechar de olhos, ele voltará. Ansiamos muito por esse dia, mas enquanto ele não chega, comemore o maior presente que Deus deu a essa humanidade, Jesus. Nós estamos aí, sabemos que Jesus não nasceu no dia 25, sabemos disso, a história nos mostra isso de forma muito clara, mas foi um dia escolhido para comemorarmos. Se é dia 25, se eu quiser comemorar, meu aniversário é em março, eu quero comemorar em janeiro, o importante é comemorar. Vou comemorar em janeiro, porque março vou estar fora, vou estar trabalhando, eu quero comemorar em janeiro. Não importa a data, não importa o que as pessoas pensem, Papai Noel, presentes, é bom dar presentes, demonstra que nós amamos as pessoas, não tem problema, comemore em família, mas comemore acima de tudo, porque você recebeu, assim como eu recebi o maior presente, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bênção, nós podemos pensar sobre isso. Bênção que nasceu a esperança. Ele nasceu, ele morreu, ressuscitou, ressuscitaremos com ele, mas como ansiamos pela sua volta. E eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos e louvar a Deus nesse momento. Falar com Deus, muito obrigado. É uma noite de gratidão. Ele pode te curar nessa noite. Ele pode resolver seu problema. Outros problemas virão. Outras enfermidades podem vir. Mas a salvação que Ele te deu, ninguém pode te roubar. Viver eternamente. Que bênção. Que alegria. Que prazer. Que esperança. Ele nasceu. E junto com Ele, a esperança de dias melhores, de vitórias, mas acima de tudo, de vida eterna. Seja morrendo, seja Ele voltando, não importa. Importa que viveremos eternamente. Então seja grato ao Senhor. Fale, Senhor, muito obrigado por tão grande bênção. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque um dia, ao nascer, o Senhor trouxe esperança a esse mundo. Senhor, nasceu a esperança no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, sendo Deus, Senhor, se despiu de tudo, em forma de carne, viveu como cada um de nós, e padeceu naquela cruz do Calvário, Senhor, para nos trazer esperança de vida eterna. Quanta gratidão no nosso coração, quanta gratidão, Senhor. Senhor, nós não temos como expressar essa gratidão, palavras humanas não são suficientes, ó Deus, para nós expressarmos essa gratidão ao Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, recebe o nosso louvor,
Senhor, nós fazemos de coração, apesar da nossa imperfeição, ó Deus, nós queremos louvar. Pai, te peço, Senhor, que aquele que entrou aqui sem salvação, que o Senhor toque, aquele que está nos ouvindo online, que o Senhor toque no coração, que ele possa se render aos teus pés, Senhor, porque, Senhor, o caminho fora de Jesus Cristo, não há solução, não há esperança, só em Jesus nós encontramos a nossa esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja curando as enfermidades, ó Pai, das pessoas que estão aqui dentro do templo, ó Pai, e as pessoas, Senhor, que nos ouvem neste momento, toca com a Tua mão poderosa, o Senhor é capaz disso, o Senhor é a nossa esperança de cura, o Senhor é a nossa esperança de solução dos nossos problemas, o Senhor é a solução, ó Deus, de tudo que nós passamos nessa terra, não há ninguém que possa dar tamanha solução, como o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa. Eu sei que muitos terão encontros em famílias, Senhor, que sejam encontros, ó Pai, onde possamos testemunhar de Jesus Cristo, falar deste Jesus, falar da transformação que Ele fez na nossa vida, dizer que sem Jesus não há esperança, o Senhor é a nossa esperança, só o Senhor pode fazer grandes coisas na nossa vida, Pai. O Senhor nos abençoe, nos dê uma semana repleta de alegria, de paz, Senhor, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus maravilhoso, Deus poderoso, que poderia nos destruir, mas em vez de nos destruir por causa do nosso pecado, nos amou e nos deu Jesus. Ó Deus, e nós somos muito gratos. Ó Deus, expressamos a nossa gratidão e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, e fazendo das nossas casas, Senhor, a Tua casa, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, amém.